Vamos continuar com a leitura e comentários do artigo Secagem e calagem do solo de viveiros de aquicultura, segunda parte, artigo de autoria de Lili, Júlio Queiroz, Claude Boyd. O último autor, professor emérito da Universidade de Auburn, no Alabama, Estados Unidos. Esse artigo foi publicado na Responsible Seafood Alliance em 2015. Na primeira parte, nós falamos sobre a importância da calagem do solo. A gente inicia agora falando sobre aragem do solo, calagem do solo, importância da qualidade do calcário agrícola, uso da cal virgem e da cal hidratada, forma e momento de aplicar o calcário e a cal no viveiro, recomendações práticas para secagem e calagem do viveiro e considerações finais. Então vamos falar sobre a aragem do solo. Durante a secagem, o solo do viveiro ele seca inicialmente na superfície. E isso cria uma dificuldade para que as camadas mais internas do solo, ou seja, aquelas que estão abaixo da superficial, sequem. Isso cria uma dificuldade para que essa água, essa umidade que está abaixo da camada superficial do solo evapore e que esse solo mais interno, chamado subsuperficial, seja aerado e, consequentemente, os compostos reduzidos oxidados. Muitos solos, eles durante a secagem, eles quebram e formam blocos, como colunas. Isso é positivo porque cria essas rachaduras, essas aberturas que facilitam a secagem e a aeração. Entretanto, em cada um desses blocos, a secagem da camada superficial do bloco dificulta, como estávamos falando antes a secagem e a evaporação da água que está abaixo da superfície do bloco. Portanto, o padrão típico é você ter a superfície seca e o interior desses blocos ainda úmido ou com um teor de umidade mais elevado. Quando o solo ele se encontra quimicamente reduzido, ou seja, quando ele está numa condição anóxica, ele apresenta uma coloração escura, geralmente preta, devido à presença elevada concentração dos íons ferro mais 2, o ferro ferroso. Se você fizer uma remoção da camada superficial do solo e observar essas camadas mais internas, uma remoção bastante rasa, basta aí uma remoção de 5 centímetros, tá? E você para observar essas camadas mais internas, a cor dessa camada subsuperficial do solo vai dizer muito, é bastante significativo. Enquanto essa cor das camadas subsuperficiais, ou seja, as camadas mais internas do solo, desses blocos do solo, ainda estiver escura ou preta mesmo, isso significa que ainda está numa condição reduzida, não houve ainda a devida aeração e, consequentemente, oxidação dos compostos reduzidos, dos compostos nocivos como amônia, nitrito e sulfeto. Então, essa observação da cor da camada subsuperficial do solo é bastante importante porque é um exame clínico visual rápido para você saber se o solo ainda está numa condição reduzida, quando tiver uma cor escura, preta, ou se já está numa condição
oxidado quando ele mudar para uma coloração clara, né? Uma coloração mais clara, certo? Uma providência, uma medida interessante e importante que pode ser realizada para aumentar a aeração, o grau de aeração do solo, é a aragem. Então a aragem ela é útil porque ela quebra, né, esses blocos ou esses torrões do solo, vai pulverizar, né, esse solo de tal modo que não mais apenas uma fina camada superficial vai ser seca e oxidada, seca, aerada e oxidada, mais uma camada de solo maior, né? Porque você vai ter aí a pulverização dos torrões, dos blocos, e isso vai facilitar a aeração e a oxidação. O melhor implemento agrícola para realizar esse trabalho de aragem do fundo de viveiros é o arado de discos. Geralmente é suficiente fazer uma aragem rasa, não maior do que 15 centímetros de profundidade, entrando no solo até 15 centímetros. Então você trabalha, você ajusta o arado de discos para que ele revolva, ele movimente uma camada de 10 a 15 centímetros de espessura do solo. Além disso, seria interessante passar no mesmo ponto duas vezes, né? Ou seja, o trator com a grade, né, com os discos do arado, ele voltaria a fazer a movimentação do solo uma segunda vez, passaria por uma segunda vez, geralmente trabalhando em direções opostas. Então ele faz, por exemplo, um movimento de zigue-zague, tá? Quando ele chegar na outra extremidade do viveiro, ele volta fazendo o mesmo caminho em sentido contrário, né? De tal forma que uma mesma área vai ser arada duas vezes. E isso traz melhores resultados quanto à secagem, aeração e oxidação do solo. Essa prática da aragem ela traz mais benefícios quando o teor de argila do solo é mais elevado, porque justamente esses solos mais argilosos são aqueles que racham, formam inúmeros blocos de solo, mas que têm uma dificuldade de pulverizar, né? Esses blocos, esses torrões do solo permanecem intactos por causa do alto teor, do maior teor de argila. Então é o solo típico que se beneficia do trabalho da aragem, porque esses blocos argilosos, né, que mantêm sua integridade por um longo tempo, eles vão ser quebrados e pulverizados pelo arado. Se o solo é mais siltoso ou arenoso, né, ele naturalmente, à medida que vai secando, ele vai se desmanchando, ele vai se esfarelando, ele vai se soltando, então já vai havendo aí uma aeração natural do solo, nesses solos com menor percentual de argila. Caso haja em algumas áreas do fundo do viveiro um acúmulo de sedimentos excessivos, a pessoa sabe disso quando ela caminha no piso, né, o viveiro já esvaziado. Em alguns pontos a bota, né, ela afunda mais do que, bem mais do que em outras áreas. Esses pontos em que você tem uma quantidade excessiva de sedimento, eles têm, como se poderia imaginar, uma dificuldade muito grande para secar. Eles não vão secar completamente. E isso vai comprometer a sequência das medidas, né, dos eventos que devem acontecer na preparação do viveiro.
Nesse caso, a melhor medida, de fato, é a remoção do excesso de sedimentos, certo? Então, caso os sedimentos tenham mais de 10 centímetros de espessura, sedimentos, entenda-se bem, é aquela lama, né? Aquela lama que fica no fundo ao final do ciclo de produção. Caso essa lama tenha mais de 10 centímetros, isso pode acontecer em algumas áreas, né, do viveiro. Geralmente isso não acontece em toda a área, você tem áreas com sedimentos mais rasos, menos espessos, e outras áreas mais problemáticas em que os sedimentos são mais espessos e devem passar por esse trabalho de remoção, tá, antes do prosseguimento do tratamento do solo. Então isso é importante porque, por exemplo, caso não se remova esses sedimentos excessivos, seria praticamente impossível fazer aragem nessas áreas, porque simplesmente o trator e o arado eles atolariam, né? Não permitiria a movimentação do trator ou do arado, porque você teria um sedimento, uma lama, né? O sedimento solto, e o arado não conseguiria trabalhar nesse ponto. Obviamente, se o solo ainda está muito úmido, como o que acontece nessas áreas com concentrações, com quantidades excessivas de sedimentos, com essa quantidade mais elevada de lama, nessas áreas eles não vão pulverizar normalmente, como se espera. Se não pulveriza, não aera. Se não aera, não tem a oxidação necessária dos compostos tóxicos que estão presentes no solo, certo? Vamos continuar agora com o ponto 4, a calagem do solo. O pH do solo do viveiro tem um efeito muito evidente, muito claro sobre a taxa de degradação microbiana da matéria orgânica, ou simplesmente a decomposição da matéria orgânica, como nós podemos ver nessa próxima figura, que é a figura 3 desse artigo. Dê uma olhada aqui na figura. O que é que nós temos aí? Temos no eixo X, pH do solo, variando aí de 5 a 10, um pouco mais de 10. E no eixo Y, a gente tem respiração do solo, que a gente interpreta como a taxa de decomposição da matéria orgânica. Então, claramente, o pH do solo que leva a maior taxa de decomposição da matéria orgânica, maior respiração microbiana, é um pH moderadamente, levemente alcalino, entre 7,5 e 8. Abaixo de 7, acima de 8,5, a gente tem quedas pronunciadas na taxa de decomposição da matéria orgânica. Então, geralmente, ao final do ciclo, o pH dos sedimentos do solo do viveiro é ácido. Isso tem como consequência, uma das consequências, essa acidez do solo impede, dificulta o trabalho de decomposição microbiana da matéria orgânica, que é benéfico porque vai tratar o solo, um tratamento biológico gratuito, né? As bactérias vão decompor a matéria orgânica, você vai iniciar o próximo ciclo de produção com um solo mais limpo, mais mineral, né? Que não vai ter problemas, pelo menos no início, de anoxia, acúmulo de compostos reduzidos tóxicos. Então, a gente deve buscar no trabalho na prática da calagem, na aplicação dos produtos para a calagem, uma correção de pH que leve o pH do solo entre 7,5 e 8, porque é o pH que leva a maior taxa de decomposição da matéria orgânica. É aquele pH ideal para a atividade decompositora bacteriana. Logo,
solo de viveiros cujo pH esteja abaixo de 7,5. Veja que como os autores são rigorosos, né, na recomendação, não é nem 7. Se estiver abaixo de 7,5, por exemplo, se tiver 7 mesmo, né, o pH do solo 7 neutro, já haveria recomendação para calagem. Com isso, a taxa de decomposição da matéria orgânica, que é um processo purificante, seria estimulado. Essa calagem do solo pode ser realizada por se aplicar, se espalhar no fundo, o calcário agrícola, que nada mais é do que a pedra calcária finamente pulverizada, é um produto totalmente natural, o calcário, mas também a calagem pode ser realizada pela aplicação da cal. No caso da cal virgem, é o calcário que foi incinerado em forno em elevadas temperaturas para remoção do CO2. E no caso da cal hidratada, essa cal virgem ela vai receber um tratamento com a água e vai haver a transformação do óxido de cálcio e magnésio para hidróxido de cálcio e magnésio. Então é isso. Enquanto a cal virgem ela contém óxidos de cálcio e magnésio, a cal hidratada ela vai conter hidróxidos de cálcio e magnésio. Em termos da capacidade de neutralizar a acidez, a cal virgem e hidratada elas são produtos bem mais fortes do que o calcário agrícola. A cal virgem ela é 1,8 vezes mais forte do que o calcário agrícola na neutralização de acidez, quase 2 vezes mais. E a cal hidratada é 1,4 vezes mais forte do que o calcário, portanto, quase 1,5 vezes mais forte. As taxas típicas de calagem do solo, utilizando produtos de alta qualidade, seja calcário, cal virgem ou cal hidratada, um solo que tenha uma concentração de argila em torno de 30%, é apresentado na tabela 1. Então nós temos aqui nessa tabela informações, recomendações para aplicação ou do calcário agrícola, ou da cal hidratada, ou da cal virgem diretamente no solo, tá? Essas recomendações não são para o tratamento da água, do viveiro, né? Um viveiro povoado em que você está fazendo calagens de manutenção ou de mantença durante o ciclo. Aqui não, aqui é o tratamento do solo. O viveiro está vazio, aplicação dos produtos diretamente ao solo. Então, em função do pH do solo, a depender do pH do solo, existe uma recomendação em quilos por hectare para aplicação desses produtos. A referência para a calagem é a taxa de aplicação do calcário agrícola. A partir daí se monta ou se define as taxas da cal hidratada, que são 25% menores em relação às taxas de calcário, e se define as taxas da cal virgem, que são 40% menores. Digamos, por exemplo, que o pH do solo é 6, tá? Então vai pegar aí essa linha 5,6 a 6 de pH do solo. Se você estiver trabalhando com o calcário agrícola, para um solo com esse pH, a recomendação é aplicar 3.000 kg por hectare diretamente ao solo. Se a utilização for da cal hidratada, 2.200 kg por hectare, 25% menos. Se o uso for da cal virgem, 1.700 kg por hectare, isto é, 40% menos. É importante deixar claro que essas recomendações valem para um solo de viveiro que tenha aproximadamente cerca de 30% de argila na sua composição. Se o percentual de argila muda, mudam as recomendações. Existe a seguinte regra: para cada ponto percentual de argila para mais,
para cada aumento de 1 ponto percentual de argila na composição do solo, a recomendação de aplicação do calcário deveria aumentar 200 quilos por hectare. Para cada 1 ponto percentual a menos de argila, a taxa de calagem de calcário, a taxa de aplicação de calcário agrícola deveria diminuir 200 quilos por hectare, certo? Então, à medida que o solo vai contendo mais silt e areia, ou seja, consequentemente, menos argila, tá? A taxa de aplicação de calcário, cal virgem hidratada, diminuem. Tá? Ao contrário, à medida que o percentual de argila aumenta, portanto, silt e areia diminuem, as taxas de aplicação de calcário, cal virgem, cal hidratada, aumentam. Nós temos aqui uma tabela que busca ilustrar isso, tá? É a tabela 2. Veja, para aquele solo que a gente estava considerando as taxas de aplicação dos produtos para calagem, aquele solo com pH 6, né? Digamos que você tenha variações em diferentes viveiros do teor ou do percentual de argila. A tabela anterior vale para um solo com 30% de argila na sua composição. Então, como nós estávamos falando, se o teor de argila aumenta, as taxas de aplicação aumentam. Se o teor de argila diminui, as taxas de aplicação diminuem. Por exemplo, se passar de 30% de argila para 33%, portanto um aumento de 3 pontos percentuais, e para cada ponto percentual recomenda-se um aumento na taxa de aplicação de 200 kg de calcário por hectare, tá? Então vai ser um aumento de 600 kg de calcário por hectare, porque aumentou de 30% para 33% de argila, certo? Então a taxa de aplicação recomendada passou de 3.000 kg de calcário por hectare para 3.600. De igual modo, se o percentual de argila for 36%, né, você tem um aumento aí de 6 pontos percentuais, cada ponto 200 kg por hectare, 6 pontos, 1.200 kg a mais. Então a taxa de aplicação do calcário passaria de 3.000 kg por hectare para 4.200. De igual modo, só que no sentido do decréscimo, né, da redução, se o percentual de argila diminui a taxa de aplicação. Por exemplo, se ao invés de 30% for 27% de argila, menos 600 kg por hectare, você teve a redução de 3 pontos percentuais, cada ponto 200 kg, passa a recomendação de 3.000 para 2.400 kg de calcário por hectare e assim por diante. A partir das taxas de aplicação do calcário, que são a referência para a definição das taxas de cal hidratada e virgem, se obtém para esses outros produtos, considerando que a taxa de cal é 25% menor em relação ao calcário e a taxa ou as taxas de aplicação da cal virgem 40% menor. Então, por exemplo, vamos pegar o solo que ao invés de ter 30 tem 33% de argila. A gente colocou 600 quilos por hectare a mais, passou de 3.000 para 3.600 quilos de calcário agrícola por hectare, menos 25%, 2.700 quilos de cal hidratada por hectare, menos 40% em relação ao calcário, 2.160 quilos de cal virgem por hectare. Entretanto, como geralmente os gerentes de produção, os responsáveis técnicos pela fazenda, como eles não sabem o conteúdo de argila do solo dos viveiros, nesse caso, quando não houver conhecimento, não se tiver essa informação, se aplica as recomendações da tabela 1, que é aquela tabela que considera um percentual típico de argila em solos de viveiros escavados, utilizados
na piscicultura e carcinicultura, que está em torno aí de 30%. Pessoal, já estamos aí com 25 minutos, vamos dar uma paradinha aqui. A gente continua na terceira e última parte desse artigo, falando sobre a importância da qualidade do calcário agrícola. Até já!